capítulo 6, verso 15 e verso 16. Peço, irmãos, que estejam um pouco de paciência comigo, que eu aprendi, estou ficando fraco. Neemias capítulo 6, verso 15 e verso 16. Vocês que encontrou, se coloquem de pé e fazemos menção da palavra do Senhor. O muro foi construído no 25º dia do mês de Elul, que é mais traduzido setembro, em 52 dias. Verso 16. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muitos abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com auxílio do nosso Deus. Mais uma vez, verso 16. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muitos abatidos, pois perceberam que tínhamos feito essa obra com auxílio do nosso Deus. Pode se dar sua glória. Glória a Deus. Glória. Irmãos, essa mensagem aqui é para abrir nossas mentes. Nós somos cristãos e tão pouco que não é. A Bíblia do Senhor vai dizer que no ano de 445 é o ano em qual é mencionado em Neemias capítulo 6. Mas eu preciso trazer um pouco atrás para eu entender porque Neemias está sendo levantado para construir os muros outrora que foi destruído. A Bíblia do Senhor vai dizer que Salomão, na sua velhice, vai esquecer do que o conselho do seu pai Davi e vai afastar o seu coração de Deus. E afastando o seu coração de Deus, ele vai fazer com as suas próprias mãos tendas a deuses das suas esposas, das suas concubinas. E por isso Deus vai lançar uma profecia contra o altar de Salomão, a saber, que Deus olha para Salomão e diz: Salomão, eu não vou rachar o seu reino no seu reinado pelo amor do teu filho, do teu pai Davi, mas a saber que através do teu filho eu vou fazer. Só que a promessa foi lançada e a promessa ela precisa ser cumprida. A Bíblia do Senhor vai dizer que quando Salomão morre, Roboão, filho de Salomão, ele assume o trono. E quando ele assume o trono, ele coloca mais juros pesados sobre o povo de Israel. Ele afasta os conselhos dos anciões, a saber que os anciões ele vem acompanhando de geração em geração desde o tempo de Davi. Quando Davi ele ia para a guerra, ele ia para a peleja, ele se consultava os anciões. E aqui agora Roboão afasta os anciões do seu reinado, a saber que quando Deus observa e vê a decisão de Roboão, ele decide dividir o reino, porque um reino vai morrer uma morte espiritual e a outra vai adorar a deuses estranhos. A Bíblia do Senhor vai dizer que quando Roboão assume, ele divide o reino, reino do norte e reino do sul. Quem assume o trono do reino do sul é Jeroboão. Quando Jeroboão ele vai assumir, glória, ele vai fazer ele vai fazer e tomar conta do reino do norte. Só que eu estudando, eu fui entender que no reino do norte teve poucos reis do que o reino do sul. O reino do norte vai ter 19 reis, o reino do sul vai ter 20 reis. Observa que passando-se 39 reis, teve reis que queriam aproximar do Senhor, mas os seus sucessores afastaram o povo de adorar ao Senhor. A saber que nessa mediação Deus lança uma profecia dizendo que vai levar o povo cativo para a Babilônia. Deus lança uma profecia que vai levar o povo cativo na Babilônia.
Diz os historiadores que aqui passa-se 200 anos que esses reinos estão reinando. Assim, quando passa esses 200 anos, de 39 reinos, 19 reinos do norte, de 20 reinos do sul, vai começar aqui a peleja agora para destruir o reino de Israel. Porque o povo só conseguiu invadir o reino de Israel porque o povo estava dividido. O que eu quero trazer para a sua mente nesta noite é que quando eu estou ministrando aqui, tem pessoas que estão sentadas, algumas estão adorando o reino do norte, outras estão adorando o reino do sul, mas eu vim adorar aquele rei que nunca perdeu peleja, nunca perdeu batalha, nunca perdeu guerra. Só porque tem duas pessoas de mão levantada, eu já vou lançar a primeira alerta para você. Tem muitas pessoas que agradam o reino do norte, tem muitas pessoas que agradam o reino do sul, tem muitas pessoas que já estão morto espiritual, tem muitas pessoas que adoram a Baal, mas eu ainda resolvo adorar aquele que me fez a promessa, aquele que me tirou do lamaçal do pecado, aquele que me deu uma nova vida, uma nova história. Se tem duas pessoas comigo, então adora ele aí. Só que eu preciso chegar em Neemias capítulo 6. Eu preciso trazer um relato do amigo Thales, o capítulo 6, para o qual eu quero fazer menção. A Bíblia do Senhor que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai invadir na sua ida, e a última aqui, vai destruir Jerusalém e a destruir os muros de Jerusalém. Só que é lançada uma profecia no tempo de Jeremias, que o Senhor ia trazer a libertação do povo. Observa que nesse meio tempo Deus muda a trajetória de Isaías, que vê céu aberto, para direcionar o povo. Nesse mesmo tempo, Deus usa Jeremias, tira ele de ser sacerdote para ser profeta, para levar a dimensão ao povo. Não a saber de Ezequiel, Deus tira Ezequiel, leva Ezequiel em espírito e coloca no vale de ossos secos, Ezequiel 37, e manda Ezequiel profetizar. Ezequiel é profeta, mas não sabia que as pessoas que estavam ao teu redor se encontravam dentro do vale de ossos secos. Às vezes é necessário Deus te tirar em espírito, na carne não vai, tem que ser em espírito, para mostrar o processo que o irmão está passando. Mas mesmo assim o povo não queria aceitar e nem se aproximar de Deus. Então Deus resolve levar cativo. O povo é levado cativo para a Babilônia. A primeira coisa é que eu tiro alguém do seu habitat natural e levo para outra, eu roubo a identidade, eu destruo a sua origem, eu acabo com o seu passado. Só que as pessoas preferiam adorar, preferiu entregar, preferiu rasgar tuas vestes, no tempo que estava sendo levado cativo para a Babilônia, do que adorar na terra que era para ele adorar, do que exaltar a Deus com a sua identidade, do que entregar para Deus no seu tempo. O que eu quero trazer para a memória da igreja aqui é que Deus está dizendo para a pessoa: será que é necessário eu colocar uma enfermidade para você adorar? Será que é necessário colocar uma dificuldade para você adorar? Será que é necessário colocar um câncer para você adorar? Será que é necessário te levar cativo para você adorar? Deus olha para a humanidade e está dizendo: adore enquanto é livre, glorifique enquanto é livre. Mas o povo estava livre na sua física, mas na sua mente estava preso ao altar de Baal, estava preso à adoração de Baal, estava preso à vontade de Baal. Eu já disse que era um alerta para a igreja.
Eu já disse que era um alerta que eu quero trazer para você. Quem sabe alguém já sentou nessa cadeira e já está ao seu lado, que passou o dia todo, estava livre no físico, mas a mente estava adorando a Baal, fazendo a vontade de Baal, glorificando a Baal. Mas se tem pessoas que nessa noite não está só livre no físico, mas também no espiritual. Eu vou melhorar para você dar glória. Está também livre na sua mente. Levanta a sua mão e glorifica para Ele, porque Ele morreu na cruz dizendo: eu preciso libertar o povo, eu preciso libertar a igreja, que ainda pareça ser livre no físico. Anda para onde vai, caminha para onde quer, nossa mente está presa, e esse Deus já chegou aqui e está dizendo: a partir de hoje eu vou libertar a sua mente. Se tem duas pessoas, eu sou meu Deus da glória, levanta a mão para Ele, vai, adora para Ele. É Baal dizendo: eu vou prender a sua mente para não adorar, como assim presbítero me mostra. É você chega na casa do Senhor, desde adorar até que nem ama, meu Deus da glória, olhando a dificuldade de Penina, quando Penina olhava para ele e dizia: eu conheço o potencial de Ana, eu sei aonde Ana pode chegar, eu sei aonde Ana consegue chegar com essa força. Então Penina vai dizer para Ana, dizendo: eu vou aborrecer Ana, porque enquanto ela estiver na casa do Senhor, pensando no trabalho, não adora, pensando na dificuldade, não adora, pensando na enfermidade, não adora, pensando no problema, não adora. Mas se tem alguma que é o próprio Deus nessa noite, olhando para Ana nessa noite, dizendo: Ana, eu amo você mais do que meu Deus da glória. Isso, de mão levantada, adora para Ele, aí vai, adora para Ele, adora para Ele, adora para Ele. Já viu quando Deus quer falar na terra, a nossa mente, a nossa matéria tem que estar na igreja, a nossa matéria é automática quando ela levanta as mãos, a nossa matéria ela enxerga o que está acontecendo no tempo, mas a nossa mente está presa aonde? Presa no mundo. Todas as vezes que você passa na primeira porta, começa-se uma guerra espiritual. Quando você passa na segunda porta, até para dobrar o joelho, é uma guerra espiritual. De casa, você já sabe o que vai falar com Deus. No caminho, as palavras vêm sumindo. Primeira porta, você já esqueceu o texto da palavra. Na segunda, você não sabe mais o que falar. É por isso que você dobra o joelho, e é uma luta para você orar a Deus. É Deus dizendo: e quando você sair da sua casa pensando que está livre no físico, mas a mente na preocupação, vai chegar na casa do Senhor e vai sair da mesma forma. Mas se tem duas pessoas que querem desbloquear a mente aí, da Babilônia entra pela última vez em Jerusalém, destrói tudo, rouba o que estava no templo do Senhor, os ouros e tudo, a saber que ele estava atrás de uma coisa, e você vai entender o que eu vou dizer. Ele estava atrás de uma coisa, mas não encontrou. Repita comigo: ele estava atrás de uma coisa. Pode ser mais forte. Ele estava atrás de uma coisa, não encontrou. Vamos lá que eu vou te dizer. Quando o rei aqui destrói tudo, e a fúria dele, eu vou te dizer, a fúria dele aqui, ele vai atrás de algo e não encontra, ele destrói os muros de Jerusalém. Ele destruiu o muro de Jerusalém, meu pastor Adailton. Ele estava acabando com a apropriação de Jerusalém.
estava desfazendo o que Jerusalém tinha para se proteger. Quando a saber que Nabucodonosor morreu, o Senhor agora levanta Círio. Quando Círio se levanta, a profecia de Jeremias, ele vai libertar o povo e vai convidar alguém. Ele vai lançar um decreto dizendo: será que tem alguém que eu preciso que vá até Jerusalém para fazer o templo para o Senhor? Por quê? Porque o Senhor me entregou todas as nações. Aqui se inicia a obra em Jerusalém. Ezra vai escrever dizendo que a metade do povo voltou para Jerusalém, mas olha para cá, a metade do povo voltou sem a sua identidade, sem a sua raiz, sem a sua história, e tampouco sem o templo do Senhor, mas com a promessa de fazer o templo do Senhor. Ezra vai convidar o povo para edificar e construir o templo do Senhor. Só que os muros ainda estão destruídos. Eu vou correr para você entender. As muralhas que protegiam Jerusalém está destruída. E pasme, ninguém consegue construir uma cidade sem antes construir a sua proteção. Eu vou repetir para você entender. Ninguém consegue crescer espiritualmente sem antes lutar em Efésios, se ele, meu Deus da glória, se revestir de todas as armaduras de Deus. Então Neemias vai entender que o tempo está servindo o rei Artaxerxes. Ele é copeiro do rei. Vou te dizer aqui, ele estava fazendo isso com seu melhor vontade, porque servir ao rei não era de qualquer jeito, principalmente que ele era, vamos dizer, um homem que era prioridade, que era importante para a vida do rei Artaxerxes. Por quê? Porque todas as vezes que é levado taças de vinho para o rei, que experimentaram a primeira é Neemias. Então Neemias, ele entendeu que estava entregando para o rei Artaxerxes o seu melhor, mesmo ele sabendo que todos os dias que ele amanhecesse, ele estava sendo levado para a morte do missionário Vitor. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm inveja de palácio, tem muitas pessoas que têm inveja de coroa, tem muitas pessoas que têm inveja de altares. Eu vou começar. Tem muitas pessoas que até quer estar em altares, até estar com coroa sobre a cabeça, até ser chamado de rei, de pastor, mas não tem capacidade para permanecer. Então Neemias, ele vai entender que todos os dias que ele amanhece para a sua própria morte. Mas todas as vezes que o rei olhava para Neemias estava alegre, estava feliz, mesmo sabendo que poderia ser o seu último dia. Quando outrora Neemias vai ouvir dos seus irmãos que a muralha de Jerusalém está destruída, que acabou tudo, destruiu tudo, estava Jerusalém sem sua proteção, Neemias vai entender que não é só prestar o melhor para o rei da terra, é tão pouco entender o teu chamado no céu. Eu falei que era um alerta para o teu ministério. Neemias vai perceber: se eu consigo entregar melhor para o meu patrão, se eu consigo entregar o meu melhor para a minha patroa, se eu consigo fazer melhor para a minha esposa, se eu consigo fazer melhor para meu esposo, eu também consigo fazer melhor para Deus. Não, eu vou repetir porque o glória subiu no meio da igreja. Se eu posso dar de tudo meu filho, se eu posso dar unhas e dentes para pessoas que vê fisicamente que outra ela pode me trair, Neemias entendeu: ainda que eu amanheça todos os dias, e eu sei que meu dia é para a morte, se eu entrego a minha vida todos os dias para o rei Artaxerxes, eu quero entregar a minha vida
marido é para o rei dos reis. Não só porque tem duas pessoas de mão levantada. Eu sou o primeiro Neemias da geração dizendo: se eu posso dar o meu melhor para o meu pastor, se eu posso dar o meu melhor para o meu irmão, se eu posso dar o meu melhor para minha irmã, eu também vou dar o meu melhor para Deus. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda pessoa? Cadê a terceira? Quando Neemias olha para o rei observa que Neemias era a alegria do rei. Neemias era o quê? Neemias era o quê? Que carrega a presença e a alegria de alguém. Pegou? Então vamos lá. Quando o rei vai perceber que Neemias está triste, ele começa a conversar com Neemias. E uma das conversas, Neemias pede ordem para ir até Jerusalém, construir os muros, viu, Thales? De Jerusalém. Quando Neemias percebe que o rei liberou, ele vai pedir a Neemias. Neemias vai pedir ao rei cartas, porque ele não quer ir só. Ele não quer ir só ir pela voz do rei. Ele também quer levar cartas. Aí eu fui entender que as cartas aqui é uma ordem que foi dada. Cartas aqui significa que alguém liberou uma ordem. Só que o rei, quando liberava uma ordem, ele pegava o seu anel e cravava na carta. Todas as pessoas que lessem aquela carta saberia quem mandou foi quem mandou foi Aí eu já quero liberar uma palavra e nós já vamos explodir para entregar a oportunidade. Deus já te deu cartas para o teu ministério e você não quer usar. Não, eu vou repetir para você continuar. Deus já te deu cartas para o teu ministério e você não quer usar. Eu quero aprender a pregar, mas nunca leu a palavra. Eu quero ter uma vida de oração, mas nunca dobrou um minuto para orar. Eu quero ter intimidade com Deus, mas nunca fez uma renúncia. Eu quero ouvir Deus falar comigo quando fala com o pastor Robson, o pastor Adaildo, mas eu não tenho uma vida de consagração para Deus. É Deus dizendo: eu já te dei cartas e você não sabe usar. Todas as vezes no missionário Vitor que alguém vê eu subir no altar do Senhor, sabe que eu nunca prego sozinho. Eu sempre ministro com a carta que Deus me deu. E nessa carta tem um selo. Qual é o selo? É a presença de Deus. Eu não vou repetir. Eu já falei que era um alerta para ter ministério. Eu vou bater na tecla até encerrar a oportunidade. É Deus dizendo para você: eu já te dei carta no seu ministério. Eu já te dei ordem para profetizar na tua casa. Eu já te dei ordem para desfazer os laços sobre a tua casa. Eu já dei ordem para desfazer as muralhas de Jerusalém, não, as muralhas de Satanás contra a tua vida. E você não usa por quê? Porque até tem carta, mas é esqueceu do céu, que é a presença de Deus. Só tem duas pessoas comigo aqui. Cadê a terceira pessoa comigo? Cadê a quarta pessoa? Se é um alerta para o teu ministério, meu filho, não é só abrir a Bíblia para pregar, não é só falar de Cristo que você tem presença, não é só falar que tem presença, não. Já viu aquela pessoa quando louva a igreja, vai às muralhas, as correntes é quebrada, tem pessoas falando em línguas e rendendo sobre a casa, vai ver os bastidores dele, vai ver a renúncia dele, vai ver o tipo que ele leva de oração, vai saber que ele quer que nem Elias ora um joelho um pouquinho, mas desarrasante, mas é intimidade. Já viu aquela pessoa que mesmo sem saber da história abre um texto bíblico um pedacinho e desce a revelação? O nome disso é intimidade. Se você carrega o selo da intimidade, levanta as suas mãos e dá glória para Ele. Se tem pessoas que ainda não carregam, está ao teu lado, olha para ele e diga: Deus já te deu carta. Fala para ele, vai, Deus já te deu carta, mas essa carta precisa de selos. Que selo é esse? É o selo da intimidade.
todo mundo ministra. Por quê? Porque isso é uma história sem a presença continua sendo literatura. História sem a presença continua sendo contadores de história para emocionar o ego, mas a história é conselho de garantia da presença de Deus. Meu Deus da glória, ela não só traz alegria, mas também traz intimidade de alguém que estava morto, traz a esperança de alguém que estava perdido, traz a felicidade de quem já estava triste, traz relevo sobre a casa, traz lindas histórias sobre o tempo, renova a vida, muda a trajetória, muda a história. É Deus dizendo para você: a minha escada já está sobre a terra, elas precisam de você. Que intimidade aí vai a vacina. Deus já tinha a presença do meu eterno aqui. Ele marcou esse culto de maravilha nessa segunda-feira, dia 5, no mês 5, no ano de 2025, para te dizer uma coisa: a carga já está sobre a tua vida, mas precisa do meu ser, que é intimidade, que é minha presença, que é renúncia. Se tem duas pessoas nesta noite que vai buscar a Ele como eu nunca busquei, eu sou o primeiro, cadê o segundo, cadê o terceiro, cadê o quarto? Só para Satanás perder a esperança, só para dar plano para nós, perder a sua ferramenta. Abre a sua boca e dá glória para Ele. Isso. Satanás está lá pela retirada dizendo: eu não posso mexer com esse povo, ele não tem só na carta, mas também carrega o selo da presença. Cadê a primeira pessoa? Vai. Isso. Cadê a segunda pessoa? Eu já vejo Deus até fazer laço de morte, até fazer a estratégia de Satanás. Só vem com teu glória, vai. Isso, vai. Satanás está lá pela retirada dizendo: eu não posso parar aquela igreja que não só tem palavra, mas também carrega o selo que é Ele. Já caminho para o fim. Quando Neemias está longe, observa que Neemias ele vai pedir ao rei não só cartas para dar ordem, para ele passar pelos guardiões, também ele vai pedir cartas para o guardião que guardava a floresta do rei, para liberar madeira, para servir de viga para as portas e de viga para as muralhas. Observa que Neemias está afastado e longe da obra, mas mesmo na casa e no palácio do rei, ele sabe o que a obra necessita. Não, eu vou repetir, parece que você ainda não entendeu. Meu missionário Vitor, eu sou eletricista e conheço um pouco de pedreiro. Para eu saber a obra que você quer fazer na sua casa, primeiro eu preciso ir até a tua casa e assim a gente fazer um orçamento, não é isso? Só que Neemias está dizendo: se é a obra de Deus, eu já sei o que necessita na obra. Neemias está dizendo: eu não preciso estar em Jerusalém para saber o que Jerusalém precisa, eu não preciso estar no meio da obra para saber o que a obra necessita. Já viu aquela pessoa que tem visão de águia? Está até afastado, está até distanciado no caminho do Senhor, mas sabe que a obra necessita. É Deus dizendo: quem eu chamei para perto da minha obra, ainda que esteja no palácio do rei Artaxerxes, ainda que esteja afastado da minha presença, ainda que esteja servindo a Baal, eu mostro que minha obra precisa. Se tem duas pessoas aqui, quando Neemias chega em Jerusalém, de madrugada ele levanta
vai observar. Ele já tem tudo que a obra precisa. Só que quando Neemias ele começa a construir, Neemias vai ser visitado por Sanbalate, Tobias e Gesem. Quando Neemias ele começa a fazer a obra, e a obra não é para a casa de Neemias, é para a casa do Senhor, e trazer novamente a proteção para Jerusalém, porque qualquer guerra ia destruir Jerusalém. Sanbalate, Tobias e Gesem olha para Neemias e diz: é esse daí que vai construir os muros? Porventura uma raposa vai destruir depois que o muro está pronto? Ele zombou. E eu tenho um recado para as pessoas que zombam do teu ministério melhor. Para Sanbalate, Tobias e Gesem, que está zombando da sua caminhada, que está zombando que você aceitou ao Senhor, pode se preparar. Eu vou repetir: pode se preparar, porque Deus vai mostrar que é na sua vida. Vamos caminhando. Quando os Neemias observam que Sanbalate, Tobias e Gesem está dizendo que uma raposa vai destruir aquilo que ele veio da outra cidade, que ele veio do palácio com o intuito de construir, ele não vai falar nada e vai continuar na obra. Do capítulo 2 de Neemias até o capítulo 5 tem invertida de Sanbalate, Tobias e Gesem para destruir aquilo que Neemias está fazendo, a saber que no capítulo 4 Sanbalate, Tobias e Gesem está dizendo: eu vou enviar alguém que fique escondido dentro de Jerusalém, dentro dessa obra, a saber que quando eu perceber que eles estão despercebidos, esse espia vai nos avisar e a gente vai invadir de dentro para fora, de fora para dentro. O intuito é de destruir, não só de fora, o intuito é de destruir dentro, porque Sanbalate, Tobias e Gesem percebeu: se ele ficar contra-atacando lá de fora, não vai ter êxito. É por isso que ele colocou esse sentimento dentro de você, é por isso que ele colocou essa dúvida dentro de você, é por isso que ele colocou essa palavra inflamada dentro de você, foi por isso que ele colocou essa dor no seu coração, é por isso que ele colocou pessoas que acham que está falando e não está falando nada. Foi por isso que ele te colocou dentro dessa confusão, para abalar a sua estrutura. O povo Sanbalate, Tobias e Gesem vai perceber que não é só de fora que ele vai conseguir parar, porque ele não tem êxito. Ele vai tentar colocar alguém infiltrado dentro. Aí você ainda essa semana ou semana passada ouviu alguém dizer que estava falando de você, ouviu alguém dizer que estava fazendo reunião contra você, ouviu até mesmo em sonhos. Deus permitiu o diabo tocar e você pensar que tem alguém tramando contra você, que nunca acordou assustado de madrugada e olhou para o lado e dizendo: eu estou ligado em você, eu já sei de tudo, eu já sei o que está acontecendo. Quem nunca? É Deus dizendo: Satanás percebeu que contra-atacando por fora não vai ter êxito. Ele tentou colocar sentimentos por lado de dentro, mas aumenta o fundo e vem comigo. É Deus dizendo para você nesta noite: deixa Sanbalate, Tobias e Gesem tentar colocar alguma coisa dentro, só que dentro só carrega a meu Deus, está molhado. Eu estou com vontade de pular aqui. É Deus dizendo: enquanto Sanbalate, Tobias e Gesem tentam colocar sentimento dentro, a minha presença está destruindo os sentimentos. Tentam colocar dúvida, a minha presença está destruindo toda dúvida. Já viu? Antes você chegava na casa do Senhor bem, hoje ninguém pode encostar ao teu lado e você fica cirmado, cirmada. Aquilo que está falando de você é Satanás querendo te atacar pelo lado de dentro. Só que ele perdeu. Por quê? Porque quando
Jesus ele veio, ele olhou para João, ele olhou para Pedro, e olhou para Tiago, e olhou para todos os seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que o alvo seja revestido de poder. Presbítero ainda não entendi do lado de dentro, e ficai em Jerusalém. E quando Pedro olhou e disse: tu és Pedro, sobre essa pedra aqui sou eu, assentarei a minha igreja. Ficai em Jerusalém. A promessa foi lançada, e aconteceu em Atos capítulo 2, falado pelo nosso missionário vindo aqui, que desceu no vento impetuoso e invadiu a casa. É Satanás colocando dúvida do lado de dentro, para você não andar em união, mulher. É Satanás colocando dúvida do lado de dentro, para você não ter união, homem. Por quê? Porque Satanás percebe que um pedacinho de povo reunido, o fogo desce dos céus. Ai, 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 ai. É Deus dizendo: deixa Satanás andar, atrapalhar a minha união. Mas ele anda assim dizendo: ficai, ficai, ficai em Jerusalém. Quando olharam para um lado, olharam para o outro, e veio o vento impetuoso, e veio o vento impetuoso. Olha a sua união, faz aí, olha o vento impetuoso, e veio o vento impetuoso. Até você da glória, vai. O vento impetuoso, e veio o vento impetuoso. É Deus dizendo: a minha união está trazendo o sobre a minha casa. Aí vai, o Espírito não precisa mais descer, que já desceu em Atos capítulo 2. O Espírito precisa avivar eu e você. Aí o Espírito vai isso. Eu já vejo pessoas chorando, eu já vejo pessoas levadas, o meu pastor Robson em Espírito, e como Deus está levando em Espírito, Deus está mostrando. Quando você louvava, quando você pregava, quando você era usado por Deus, quando você era usado por Deus, mas deixou sentimentos que o diabo colocou no lado de dentro te afastar. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu estou desfazendo todas as obras do diabo contra você. Não é no lado de fora que você vence, mas é no lado de dentro. Aí agora vai isso, vai entrando o Espírito, isso, vai renovando o Espírito, vai enchendo o Espírito, vai renovando o Espírito, vai trazendo a memória, Espírito, vai trazendo quando ele era dependente de Espírito, quando ela era dependente de Espírito. Renova a tua casa, agora vai, agora. Olha Deus trazendo lembranças para você aí. Já no final é para você gravar no seu coração. O tema é esse: guerreando na obra até Jesus voltar. Posso repetir para ficar gravado no seu psique? Guerreando na obra até Jesus voltar. Quando Neemias ele ouve esse grito de guerra, guerreando na obra até Jesus voltar, ele percebe que no capítulo 6, e nós já encerramos, ele percebe que agora Sanbalat, Tobias e Gesem não vai parar. Ele manda carta convidando Neemias para o Benicion. Eu fui pesquisar sobre isso. É um local reservado para reunião, afastado da cidade. Só que naquele tempo de Neemias, no ano 445 a.C., nenhum povo de
Jerusalém de Israel poderia estar naquele local, porque se estivesse, era pegado na falha e era morto. Sanbalat, Tobias e Gesem está convidando para longe para matar com morte espiritual. Só que nessa noite tem pessoas que vão ficar em Jerusalém. Eu sou o primeiro. Quando Sanbalat, Tobias e Gesem vai perceber que Neemias não vai entrar na sua, ele vai dizer: porventura pode eu largar a obra e ir ter contigo? Sanbalat, Tobias não vai se aquietar, por mais umas vezes vai mandar agora o seu mensageiro fiel. Olha aqui, mensageiro fiel é alguém que eu confio, e quando ele entrega o recado é confirmado e aceitado aquele que ouve. Então Neemias vai entender, dizendo: se eu não conseguir, Sanbalat, Tobias e Gesem vai dizer, se eu não conseguir convidar ele com mensageiros normais, agora vou mandar um mensageiro fiel. E o mensageiro fiel de Sanbalat, Tobias e Gesem não vem com a carta fechada, ele vem com a carta aberta. A carta aberta aqui é convidando para a guerra, convidando para a peleja. Vou explicar para você entender. Quando a carta vinha naquela época aberta, só quem mandava a carta, isso era o rei que mandava para os seus comandantes uma ordem que precisava ser cumprida, senão era morte. Sanbalat, Tobias e Gesem dizia: agora eu vou confundir a mente de Neemias. É convidando para distanciar do irmão, eu não consegui. É convidando para tirar ela da dimensão dos irmãos, eu não consegui. É convidando ele para te sair da união da igreja, não consegui. Agora eu vou confundir. Ele vai pensar que é para a guerra, mas é para a própria morte dele. Só que quando Sanbalat e Tobias manda, o mensageiro convida, Neemias ouve a convite e diz: esse convite nunca foi de Deus, porque meu Deus, que é Deus de guerra, eu vou expulsar para você entender. O meu Deus, que é Deus de guerra, ele não fala com quem está se levantando contra mim, ele fala comigo, que eu sou o profeta sempre. Agora não. Eu vou repetir para você entender. Sanbalat, Tobias e Gesem mandou convite, dizendo convite de guerra. Neemias é guerreiro, ele não vai perder essa guerra, ele não vai querer parar de guerrear, ele não vai ver essa forma de carta aberta e vai ficar parado. Só que Neemias sabia que essa carta nunca foi a carta de Deus. Por quê? Porque a carta de Deus não está no lado de fora, mas sim no coração de Neemias. É Deus dizendo: quando o diabo tentava colocar você em guerra, não aceite que essa guerra nunca foi de Deus. Deus é Deus dizendo para você nessa noite: o diabo olhou para você e dizia, ele é guerreiro. Quando vê o pastor daí com um anjo, com um arco de flecha, ele não perde a batalha. Então vou convidar ele naquilo que ele mais sabe fazer. Satanás é observa e diz: ele é fofoqueiro, então eu vou usar a língua dele para atingir o irmão. Quando Sanbalat e Tobias percebe e diz: se ele gosta de orar, eu vou colocar em dificuldade. Neemias olhou e disse: Sanbalat e Tobias e Gesem, pode mandar carta aberta, carta fechada, pode mandar carta com o selo do correio, mas do meu rei eu conheço, eu estou em minha grande obra, a qual eu não posso parar. É uma aplicação da noite, aperta o cinto, porque hoje e a gente vai passar por uma turbulência agora. É pessoas aceitando, pessoas que vão na tua casa que nunca falou de Deus, é pessoas aceitando abrir carta perto de você, carta da fofoca, carta da mentira, carta do adultério, carta da fornicação, carta do pecado, carta das drogas. Mas que quando Sanbalat e Tobias convida a
assistentes para isso. Eu sou Neemias da obra e eu vou melhorar até a obra de Jesus. Meu Deus, se coloca de pé, vai, se coloca de pé. Nós já estamos encerrando, vai, se coloca de pé. É guerreando, é falando mal de você e você guerreando, é pelejando contra você e você guerreando, é armando contra você e você guerreando, é pelejando contra você e você guerreando. Deixa eu guerrear contra você, meu filho, mereça a glória, deixa eu pelejar contra você, minha filha. Aquilo que Deus chamou para sair de Jerusalém nunca é para estar fora. Meu Deus da glória, só que eu observo aqui, e eu já vou encerrar e entrega a oportunidade. Só que eu observo que o capítulo 6, verso 15 e verso 16, Neemias libera uma ordem para nossas vidas, dizendo: quando Sanbalate, Tobias e Gesem, ele não fala mais os nomes, mas ele fala umas simples palavras, dizendo: quando os nossos inimigos souberam, Sanbalate, Tobias e Gesem saíram da história. Agora ele vai dizer: os nossos inimigos. Presbítero, eu não entendi. Sanbalate, Tobias e Gesem só era mensageiro do nosso inimigo. Quando o nosso inimigo soube que a obra finalizou, ele dizia: eu não posso mais mandar mensageiro, porque a obra já vai concluída. Cadê você? Cadê você? Vai, abre essa boca aí, vai, abre essa boca. Só que eu entendi, se Neemias parasse, a obra não era construída. Eu entendi que Enoque parasse, ele não é levado para os céus. Eu percebi que Enoque parasse, a água não era construída. Lá vamos. Eu percebi, se Abraão parasse, ele não era pai de nações. Eu percebi que Moisés parasse, ele não era um grande libertador. Eu percebi, se José não parasse, ele nunca ia ser o governador do Egito e alimentar a família. Eu percebi, se Josué parasse, ele não ia chegar na terra prometida. Eu percebi, se Davi parasse, ele não seria o único rei segundo o coração de Deus. Eu percebi, se Samuel parasse, ele nunca seria sacerdote, profeta e governador. Eu percebi, se Ana parasse, ele nunca ia ter sofrido, que era sacerdote, profeta e governador. Se você está parado, você ainda não entendeu. Se Jeremias parasse, ele nunca seria um profeta chorando. Se Isaías parasse, ele nunca ia ver os céus abertos. Se Ezequiel parasse, Deus nunca ia levar. Sempre ele ia escudo para profetizar. Se você parasse, você nunca ia alcançar o que Deus colocou sobre a tua vida. Só vai para você dar bola. Se Pedro parasse, se o Diabo parasse, se João parasse, ele nunca ia estar. Em Lucas capítulo 5, verso 5, nunca ia estar lá. A primeira pesca maravilhosa, e ele deixa ele primeiro pregador do Evangelho. Beleza. Se Zacarias parasse, depois de 400 anos, não seria o primeiro que Deus falasse com ele. Se João Batista parasse, ele não seria a voz que clamasse no deserto. Se Pedro parasse, ele nunca ia ganhar mais de 5 almas, 5.000 almas para Jesus. Se João parasse, Deus nunca ia revelar os ocultos profundos e escondidos. E se Saulo parasse, que agora é Paulo, Deus nunca ia olhar para ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza. Agora prepara o glória, vai. Vou te dar um segundo para você preparar o glória, vai. Isso. Quando Isaías
Alguém fala quem há de ir por nós. Meu Deus, eu vou pedir quando saiu da seita, o céu se aberto. Alguém fala quem há de ir por nós. Em Gênesis, o diabo colocou e tirou na Egito, tirou ela e Adão do jardim. Mas foi lançada uma profecia. Chegará o dia que nasceu alguém da semente de uma mulher. Pai, Deus, prepara-se agora, vai. Chegará o dia que também dessa semente de uma mulher você ferirá o calcanhar, mas ele descerá sobre a tua cabeça. Se Jesus parasse e não morresse na cruz por você não estava aqui nessa noite. É Deus dizendo: guerreiro a minha obra. Amém, Jesus, eu sou primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o quinto? Deixa essa casa, vai. Deixa essa casa. Deixa essa casa. Se ele não veio com você, que ele não parou na guerra, que ele não parou. Quando ele olhou para a cruz, e disse: alguém olhou para ele e disse: não morre nessa cruz, não. Ele olhou e disse: eu preciso. Ora, Jesus, ele falou com você nessa noite: eu guerreiro, você também guerreiro. Levanta a sua mão esquerda para os céus aí. Levanta a sua mão direita para os céus aí. Agora fecha meus olhos aí. Fecha, vai. Fecha, eu quero encerrar, vai. Agora dá para ele o melhor glória. Dá para ele o melhor aleluia, vai. Dá para ele o melhor glória. Dá para ele o melhor aleluia, vai. Ele morreu com você. Ele morreu com você. Ele não parou com você. Ele não desistiu com você. Ele não parou com você. Ele não desistiu com você. E a obra da cruz chegou você. Glória, Pai, está aí a tua igreja. Que a palavra fique gravada no coração, na mente e na alma. Se o Senhor não parou por mim, se o Senhor não parou pela igreja, a igreja também não vai parar. Por você é guerreiro. A batalha passou. Jesus de Nazaré, ele falou: eu preciso renovar você, eu preciso encher você. É tudo de maravilha, minha filha, é tudo de maravilha, minha filha. Olha a maravilha de Deus aí.